E o primeiro está no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 19. Apenas o versículo de número 27. Após a leitura desse texto, iremos ler Provérbios de Salomão, capítulo é o 19, o versículo 27. Após, estaremos lendo Evangelista Lucas. Mas primeiro, façamos a leitura desse texto. Eu queria convidar após mim a igreja a estar lendo esse versículo. Eu vou fazer a leitura e após mim, a igreja vai estar lendo esse texto. Eu vou lê-lo na versão Almeida. Está escrito assim: Filho meu, se deixares de ouvir as instruções de teu pai e desviar-te das palavras do conhecimento, certamente morrerás. A igreja não, a igreja não leu ainda não. Vamos lá, 19, 27. Umas versões vai falar isso, instruções, outras vão falar conselhos, mas todas elas vão falar de instruir e de trazer conhecimento ao filho. Livro de Provérbios de Salomão nada mais é de conselho, passado de pai para filho, ou seja, passado de alguém que tem experiência para alguém inexperiente ainda, ou seja, alguém que tem uma vivência, que tem testemunho, que tem experiência, instruindo, aconselhando e mostrando um direcionamento àqueles que vêm atrás. Então, o pano de fundo do livro de Provérbios de Salomão nada mais é de que um pai instruindo, educando, aconselhando, mostrando o caminho para um filho. Agora nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo relatou Lucas, o médico, no capítulo 15. O capítulo das parábolas. Evangelho do Senhor Jesus segundo o relato do médico Lucas, no capítulo de número 15. E o versículo 11 em diante, eu vou lê-lo, ou melhor, lerei esse texto e quero te pedir que acompanhe aí atentamente. Está escrito assim: Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, o médico, no capítulo 15, versículo 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para o seu campo, para os seus campos, a guardar porcos. Ali, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si,
disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu disse: filho, não, e disse e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, e comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, acabamos de fazer uso da Tua palavra, e rogamos que o Teu Espírito Santo, esse que habita em nós, traga esclarecimento aos nossos olhos espirituais e discernimento aos nossos ouvidos, para que ouçamos tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Repreende as investidas de Satanás, inimigo de nossas almas, que por certo tentará nos impedir de ouvir a Tua voz. Mas repreendido está no nome do Senhor Jesus toda manifestação, toda seta, toda cilada, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, seja repreendido no nome e no sangue de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que vive, que reina para todo sempre. Amém. Começamos o domingo celebrando o Dia dos Pais. E é um dia que não tem ou não traz um grande engajamento ou envolvimento comercial. Nada contra o Dia das Mães. Mães é bem sabido de todos que depois do carnaval já começam os preparatórios para o Dia das Mães. As lojas já começam a se arrumar, já começam a organizar as vitrines, e eles vão travando isso até a Páscoa. A Páscoa aconteceu, no dia seguinte explode. E aí nós podemos entender de que o comércio não dá muita atenção ou não dá muita importância ou muito valor ao Dia dos Pais. E eu me chateio bastante, Fabrício, eu comentei isso contigo. E quando vamos falar no Dia dos Pais, falta uma semana já para o Dia dos Pais, Moura, começa na segunda-feira. E aí eles vão mostrar martelo, furadeira. Eu falo assim, que desgraça é essa, meu irmão? Parece, eu não vi, Fabrício que me disse, que esse ano parece que falaram até em dar celular para os pais. Falei assim, as coisas estão mudando. E aí, hoje é esse dia. É o dia em que os presentes não são muito, vamos dizer assim, cobiçados ou não são muito relevantes para os pais. Não são presentes que vão fazer com que as lojas e o comércio bombe.
Mas alguns pais tiveram o grato prazer e privilégio de poder receber das mãos do filho um presente, ainda que um pente ou um sabonete. Eu lembro que eu estudava e nós éramos 5 na mesma escola, e aí eles pediam uma importância lá, dinheiro, não lembro mais quanto era, não faz muito tempo assim, mas... E meu pai tinha pouco cabelo, de maneira que mandavam para casa um sabonete Febo e um pente. Meu pai ganhava todo dia dos pais, 5 pentes daquele. Na gaveta dele já tinha mais de 50, porque a gente ganhava aquilo direto. Não tinha muita utilidade para ele, que ele gostava de uma escovinha, que eu acho que nem usa mais, Marquinhos. Um que você põe a mão assim, ó, e ela parece até que coça a cabeça. Era aquilo que meu pai usava. Mas interessante é de que às vezes ele pedia para nós engraxarmos o sapato dele, e dentro dessa gaveta tinha uma flanela para a gente passar, para brilhar, lustrar o sapato. Ele gostava de andar com o sapato dele impecável. E aí quando a gente abria aquela gaveta, se deparava com aquele montão de pente lá dentro. Meu pai guardava os presentes que nós o dávamos. E no dia do sepultamento do meu pai, eu não entendia muito, eu tinha 12 anos, e eu falei com a minha mãe assim, a gente pode levar algum presente? Porque estava falando na despedida, e eu era o segundo. Então assim, eu estava achando, não tinha muita convicção do que estava acontecendo. E aí minha mãe falou, não, eu já separei aqui um negócio para levar. E meu pai tinha botado uma prótese, um dente de ouro. E minha mãe embrulhou aquele dente de ouro num pano e levou escondido dos meus tios, que moravam todos numa casa só. E eu vi, na hora que ela estava do lado de lá, ela chamou eu e meu irmão mais velho e disse assim, agora chegou a hora de vocês se despedir do pai. E eu me assustei porque eu cheguei primeiro e eu fui beijar meu pai, como fazia de costume, e meu pai estava gelado, porque ele já tinha 2 dias de morto e demorou a documentação, e a empresa demorou trazer, ele morreu em Laranjeiras, então mas estava muito gelado. E me assustou, eu assustei assim com aquilo, e eu falei, ele está gelado. E minha mãe chorava do outro lado, e meu irmão veio e fez a mesma coisa, deu um beijo na testa. Aí eu vi quando ela tirou da bolsa um embrulhozinho e botou do lado. Dias depois o meu tio falou assim, vamos vender o dente de ouro para poder pagar algumas contas, para organizar tudo, até sair a pensão. E minha mãe deu a notícia, não tem mais o dente. Eu botei o dente junto dele no caixão. Causou um mal-estar em casa, porque os meus tios, eles iam ter que cuidar da gente até as coisas se acertarem. E uma fala marcou a minha memória, porque meu tio disse assim, o que adianta dar um presente para um morto? Ele vai usar agora esse dente de ouro onde ele está? E não teve mais conversa, e a situação parou ali, e isso ficou guardado no meu coração. Agora, próximo dia 27, meu pai completa 41 anos de morto. É muito tempo. De maneira que eu não tive muita, vamos dizer assim, proximidade, porque meu pai trabalhava muito, trabalhava à noite. Durante o dia ele queria dormir e a gente estudava, e hoje eu até entendo que ele precisava dormir, mas às vezes a gente cobrava um pouco da presença dele. O texto que Salomão está ensinando ao seu filho, ele está dizendo para o filho, filho, aconteça o que acontecer, haja o que houver, não se desvie dos ensinamentos do teu pai, não se afaste dos conselhos, porque o dia que você se afastar, certamente você morrerá. E é interessante que Salomão está dizendo isso, e hoje a gente se depara com algumas situações que parece que
os pais, eles viraram de fato uma figura irrelevante dentro da casa, porque quase não se vê mais conselho de pai para filho. E eu até entendo a correria, a agitação, o trabalho nos envolve, nos engole, mas é melhor parar e, entre aspas, perder algum tempo antes de dormir para educar, para conversar, para aconselhar com seu filho dentro da sua casa, para que não seja preciso num futuro bem próximo você ter que visitá-lo em outro lugar em que você não gostaria de estar e nem de vê-lo. Fato é de que Salomão está dizendo para o filho: filho, cuidado com o que você vai fazer, porque você vai crescer, e certamente após você crescer, você vai querer andar por caminhos que o seu conhecimento vai dizer para você que é bom. Há caminhos que aos olhos dos homens parece bom, mas segundo a Bíblia, o final dele é morte. E é interessante nós pegarmos esse texto de Salomão para dizermos algo que eu acho interessante. Todos nós que somos pais, quando os nossos filhos começam a andar, começam a caminhar, e aí eles vão tomar o primeiro tombo, e é normal, e de repente a gente agarra na mão deles. E uma vez nós segurando na mão deles, César, nós não soltamos mais, nós vamos agarrar. De repente a gente chega na rua, e vai atravessar a rua, a gente dá instruções a ele. Qual? Olhe para um lado, e olhe para o outro. E nós vamos inculcando isso. Nós vamos ensinando eles a respeitarem os mais velhos. Nós vamos eles ensinando a honrar pai e mãe. Nós vamos inculcando e inserindo valores de suma importância para as suas vidas. Mas você já viu alguém morrer atropelado? Já viu alguém morto atropelado? Eu já tive o desprazer de ver alguns. E a minha pergunta é: será que os pais não instruíram quando eles eram crianças, para não atravessar sem olhar para um lado e para o outro? Ou será se os pais instruíram e agora cresceram, largaram, soltaram a mão dos pais? Nós que temos os filhos já um pouco maior, vamos encontrar alguma dificuldade. Por exemplo, que eu saio com meu neto e eu agarro na mão dele, ele segura na minha mão. E se eu não soltar a mão dele, ele não solta mais. Mas se eu for sair na rua com a Vitória de mão dada, de repente ela já vai começar a olhar, vai ver um conhecido aqui, um conhecido ali, e vai achar que isso é a maior caretice do mundo, e eu vou concordar com ela. Mas o fato é de que os filhos crescem, e se eles não guardarem os ensinamentos que nós, como os pais, estamos passando, correm o risco de se perderem. Aí encontramos agora um texto que data aproximadamente 400 anos, 450 anos. E agora nesse texto, 400 ou 450 anos após Salomão, nós encontramos um relato, é uma parábola, que o Cristo usava para se tornar, ou tornar fácil a sua comunicação. E esse capítulo 15 é o capítulo das parábolas, e ele vai falar primeiro da parábola da ovelha perdida, depois ele vai falar da parábola da dracma perdida, para depois ele entrar de fato na parábola do filho pródigo. E, em suma, é uma história de um pai que tem 2 filhos, e de repente o mais novo pensa assim: eu já cresci, eu não preciso mais estar segurando na mão do meu pai, vou soltar essa mão. Vou soltar essa mão para viver as minhas próprias experiências. Vou soltar essa mão para mim ter história para contar. Eu vou soltar essa mão para mim poder ver aquilo que eu agarrado ou segurado nas mãos do meu pai, eu não vou conseguir ver, e se eu ver será de uma outra perspectiva. Eu preciso experimentar algo que aqui dentro da casa do meu pai não é
normal ou não é permitido. E um dia normal, um dia comum, um dia corriqueiro, eles se assentam à mesa para fazer uma das suas refeições. E pensou, irmã Maria José, que é a refeição do café da manhã. E ele diz assim: pai, eu quero meus bens. Eu preciso que o senhor reparta esses bens, o senhor me dê a minha parte da herança. Só que ele não diz para que ele vai, ou em que ele vai investir essa herança. Mas o pai já tinha percebido dentro da casa que os passos que esse filho estava dando não era pertinente aos ensinamentos que ele tinha passado. O pai começa a entender então de que esse filho já queria largar as mãos dele. O que me chama a atenção é que esse pai, ele não proíbe esse filho de sair. E ele também não retém a herança, os bens. E herança, ela só pode ser partida, ou repartida, ou partilhada após a morte. Então o que esse filho está pedindo aqui chega a ser absurdo, porque ele está pedindo de fato a morte do pai, para que ele possa usufruir de todos esses recursos. E aí, o pai vai dar os bens, ou vai repartir os bens. E o texto diz que, passado não muitos dias, o filho desejou, assentou no seu coração que ele iria embora. Eu fico tentando entender aonde estava esse irmão mais velho, o apródigo, que ao observar essa movimentação, ao acompanhar, quem sabe, durante a noite, o irmão arrumando as coisas, as roupas, e botando tudo em uma bagagem, dizendo que ia embora, o texto é claro e não traz nenhum aconselhamento do irmão mais velho, mais vivido, acerca da situação que está para acontecer. Fato é de que o filho vai embora. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito longe e muito distante. E lá ele vai gastar, ele vai se desprender de todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. E vai gastar tudo. Não vai sobrar mais nada. E de repente a fome chega nessa cidade. E ele se depara com a triste realidade. Agora eu não tenho pai, não tenho amigos, eu não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, não tenho aonde dormir, não tenho o que comer. O texto diz então que ele vai se ajuntar a um senhor que tinha campos. E ele vai para um desses campos para cuidar de porcos. E se você leu e entendeu e teve uma leitura com olhar crítico e observatório do texto, o texto diz ainda de que ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, o trabalho dele era o trabalho de conduzir esses porcos a determinados locais, a chiqueiros, a pocildas, para que ali nesses locais, uma vez os porcos reunidos em grupos, quem sabe de idade, de tamanho, pudessem comer dessas alfarrobas. E ele queria muito, ele desejava comer das alfarrobas e ninguém lhe dava nada. E aí um belo dia, depois de uma noite de sono, ele desejou no seu coração voltar. Agora ele então quer voltar para a casa do pai e ele faz uma comparação. E ele diz assim: os trabalhadores de meu pai têm muito pão, têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O texto diz que ele desejou isso no seu coração.
Ele assentou isso no seu coração. E como da primeira vez ele desejou sair, agora ele deseja voltar. Só que o caminho da volta é muito mais doloroso e penoso e massacrante do que o caminho da ida ou da saída da casa do pai. Mas enfim, ele se levantou e foi se encontrar com o pai. Passa pela minha cabeça tentar entender como foi os dias desse pai, longe desse filho, sem saber notícias, sem ter nenhuma informação. Será que está bem? Será que estão tratando bem dele ou dela? Será que está sendo bem cuidado? Estão cuidando legal deles lá? Será que tem onde dormir? Será que tem o que comer? Será que as pessoas têm cuidado, têm dado carinho, têm dado amor a eles lá onde eles estão? O que passa pelo coração, pela mente desse pai, ao assentar-se diante da mesa e de repente constatar que no lugar de uma cadeira vazia, falta um filho que resolveu largar a mão do pai e viver uma vida dissoluta lá fora, e agora está lá fora, e esse pai olha para esse lugar vazio e procura saber: filho, filha, volta, cadê você? Eu penso, o que passou no coração desse pai? Que rondava a sua mente para ele pensar que esse filho vai voltar um dia, para ele acreditar que esse filho iria voltar um dia? Por certo ele pensou, os recursos do mundo a traça corrói, o ladrão rouba, ele vai voltar. Talvez ele pensou, ele não quis, ou ele não me reconheceu como um verdadeiro amigo, e preferiu buscar amigo fora, achando que os conselhos que vinham de lá de fora seria melhor que os conselhos dados aqui dentro. E aí de repente eu fico conjecturando essa cena. Quem sabe um dia o pai é sentado em uma cadeira de balanço, olhando para a porta da fazenda. De repente ele avista de longe um jovem. Talvez você não saiba, mas nós herdamos do nosso pai características que são do seu DNA. Como eu disse, meu pai morre muito cedo e eu acabei tendo que ir morar com uma outra família. Eu fui morar nessa família, eu tinha 13 para 14 anos. Eu já saí de lá com 19 anos. 19 para 20. Eu passei 5 anos nessa casa. Não me faltou nada. Não tinha nenhum tratamento diferente. Muito pelo contrário. Eu me sentia cuidado, amado e amparado ali. A referência que eu tenho de pai, de homem, de chefe de família é desse velhinho que está vivo até o dia de hoje, já sem dente nenhum na boca, e vai completar na terça-feira 77 anos de idade. É a pessoa que passou para mim valores, costumes, que eu observo até o dia de hoje. Mas eu, ao olhar para ele, eu não vejo nele nenhuma característica minha. Sabe por quê? Porque eu sou adotado. Logo, nós temos e trazemos na nossa gênesis, no nosso DNA,
características marcantes do nosso pai. A maneira de andar, a maneira de falar, às vezes a maneira de se vestir, às vezes a maneira de fazer alguma coisa, de comer alguns alimentos, foram herdados do nosso pai. E aí ele está olhando para a porteira da fazenda, de repente, ele vê um jovem, talvez o olhar já embaçado, a vista já cansada, e ele diz: parece meu filho, mas as vestes não são dele. E o filho vem chegando, e esse filho, ao se aproximar, uma série de interrogações começam a rondar a sua mente, o seu coração. Por quê? Porque agora é o caminho da volta, é o caminho onde ele vai pensar: meu pai vai falar tudo o que eu preciso ouvir, vai me humilhar, vai me agredir, talvez não vai me receber, talvez vai me botar para fora, eu não sei qual vai ser, ou qual será a reação dele. E quem sabe, enquanto esse menino caminhava, esse jovem caminhava em direção a esse pai tentava olhar, e cada vez mais que esse filho dava um passo em direção a ele, ele conseguia ver de fato que aquele que se aproximava dele era o seu filho, a tal ponto de que diz a Bíblia que ele não aguentou e saiu, correu em disparada em direção a esse filho. O texto diz que ao encontrar esse filho, ele o abraçou e o beijou, e o filho disse: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai imediatamente interrompe a sua fala e diz a um dos seus serviçais: traga depressa, rápido, vestes para ele, coloque um anel no dedo e sandália nos pés, porque esse meu filho estava perdido e retornou e voltou para casa. Algumas coisas importantes precisam ser consideradas nesse texto. A primeira delas: o que tinha na casa desse pai, que não pode faltar na minha casa, não pode faltar na tua casa, não pode faltar na nossa casa, que fez com que esse filho quisesse voltar. E a primeira coisa são palavras do filho, não minha: na casa do meu pai há pão com fartura, não falte na sua despensa nem na minha o pão vivo que desceu dos céus, para que os nossos filhos sintam prazer e alegria em estar lá, ainda que estejam andando lá fora, querendo ou desejando comer lavagem que o mundo oferece, esses enlatados que essa mídia podre e corrompida tem trazido até os nossos filhos, até os nossos ouvidos, que eles não comam desse enlatado, dessa lavagem, dessas alfarrobas, mas que eles queiram comer sempre do pão vivo que desceu dos céus, palavra do meu e do seu Senhor, que veio tão somente a esse mundo para apresentar um Deus que, além de Deus, é o meu e o teu Pai. O teu Pai está lá nos céus, o nosso Pai está lá nos céus, e como foi cantado aqui, Ele está vivo. Portanto, eu e você, nessa noite de hoje, não viemos oferecer nada para nenhum morto, nós viemos dar um presente para aquele que está vivo. A segunda coisa, o pai, sabe, a minha irmã, como eu fiquei responsável pelas minhas irmãs, ela se envolveu com um menino conhecido nosso, e eu falei com ela assim: você tem 14 anos, você nunca namorou, você não conhece ninguém. Eu conheço o rapaz, gente boa, mas não serve, não vai dar certo. E aí uma série de outras coisas que não vale a pena entrar em questão, mas ela disse para mim assim: não, eu quero ele, é o homem da minha vida. E minha irmã foi morar com ele com 15 anos de idade. 10 anos depois, a minha irmã
casamento acaba. 9 para 10 anos. E aí eu tinha dito para ela assim, então tá, tu quer ir, tu vai. O que eu tenho para falar para você, eu vou falar quando você voltar. E sabe o que aconteceu? Quando ela separou dele, ela não quis que eu soubesse. De maneira que eu fiquei sabendo por uma outra irmã minha. E quando eu fui visitá-la, eu fui pensando isso. Vou falar tudinho agora para ela. Mas quando eu cheguei na casa dela, eu encontrei ela muito arrebentada, muito quebrada, já quase em depressão. Eu não consegui falar nada para ela. E saí dali, assim, pensando que eu poderia ter mudado aquela situação antes. Esse pai, agora, Fabrício, era para ele chegar assim e falar, você vai voltar para casa? Agora você quer que eu te receba de volta? Mas o pai não fez isso. O pai abraçou e beijou. A segunda característica que fez com que esse filho se lembrasse da sua casa e voltasse para lá, a primeira era o pão. E a segunda é que ele sabia que ele tinha um pai lá, que não ia lhe humilhar, não ia apontar os seus erros, os seus defeitos, que não ia cobrar nada dele. Esse pai só ia oferecer para ele amor. É isso, o pano de fundo é esse. Agora, existem 3 coisas que eu queria caminhar com a igreja, já caminho para concluir. A primeira, quando nós não conhecemos a nossa identidade, nós não conseguimos usufruir da paternidade. E eu quero que você entenda isso essa noite. Talvez você chegou até aqui nessa casa, você que nos ouve pelas plataformas digitais, talvez essa mensagem vai chegar até os seus ouvidos e você vai pensar e entender de que de fato existe um Deus nos céus e que Ele é só Deus. Mas o Cristo veio para dizer que esse Deus, além de Deus, é nosso Pai. Só que se nós não conseguimos reconhecer a nossa identidade, nós não vamos usufruir da paternidade, vamos viver sempre como bastardo. E aquele que vive como bastardo nunca tem uma referência de um pai, nunca consegue olhar e ver um referencial para seguir. Quando a Bíblia vai dizer que fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança, logo eu e você, quando descobrirmos ou quando entendermos de fato a nossa paternidade, iremos usufruir disso, imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O problema é que às vezes nós largamos a mão desse Pai e queremos viver a vida da maneira que nós achamos que é boa, da maneira que nós achamos que é melhor, da maneira que nós achamos que convém, e de repente a gente se arrebenta todo. E aí eu queria nessa noite santa trazer isso à sua memória. Entenda que o Deus que está sentado no trono é mais que o nosso Deus, também é o nosso Pai. A maior religião do mundo, do planeta, os muçulmanos, tem um Deus chamado Alá, mas eles não podem dizer de que esse Deus é Pai. E no dia que eles proferem que Alá é o Pai, eles são decapitados, eles são mortos, porque Alá é Deus, não Pai. Eu e você temos um Deus que, segundo o profeta Isaías, está assentado no alto e sublime trono, e de que esse Deus um dia enviou seu Filho, para que esse Filho viesse revelar que esse Deus é Pai. E é por isso que encontramos as narrativas no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 até o 7, primeiro ele vai dizer assim, olha, eu e o Pai somos um. Ele vai fazer a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso está no céu, ele está dizendo, o teu Pai está lá, o meu Pai é o seu Pai, é o que ele está dizendo. E ele vai dizer que nós precisamos amar o nosso próximo. Então, se nós somos imagem e semelhança, se nós entendemos ou reconhecemos que nós somos filhos desse Deus, que esse Deus também é o nosso Pai, a minha, a sua, a nossa conduta, elas devem e têm que nos denunciar como filho de Deus. Que seja achada na minha vida, que seja achada na sua vida, provas o suficiente de nos acusarem de filhos de Deus. Se
sejamos acusados do Filho desse Deus que está nos céus. O problema é que às vezes a gente deixa as coisas chegar a um ponto aonde se torna insustentável o relacionamento, aonde se torna insustentável a convivência. Eu não tenho aqui base, mas alguma coisa aconteceu dentro da casa, dentro do ambiente, que fez com que esse filho mais novo saísse da casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes os nossos irmãos vão embora porque está faltando em nós maturidade suficiente para sermos conselheiros e não acusadores. E às vezes perdemos a oportunidade de aconselhar para acusá-los, e eles vão embora, vão comer lavagem, porque dentro de casa faltou aconselhamento, faltou convivência, faltou irmandade, companheirismo. E aí ele vai embora. O interessante é de que quando ele vai embora, abre-se uma lacuna, uma vaga, um buraco. Buraco esse que não pode ser preenchido por outro, que não pode ser preenchido por ninguém, porque é dele. E é interessante que o Cristo ressurreto, ele vai se apresentar a Tomé, que estava descrente de que o Cristo tinha ressuscitado, e ele diz assim: Tomé, olha aqui nas minhas mãos, toca aqui, Tomé, a ferida no meu peito que for aberta. E existem estudos que garantem, que afirmam que essas cicatrizes dos furos da lança, das mãos e dos pés são marcas que o Cristo traz até o dia de hoje para que nós o reconheçamos. O fato é de que a marca ou a ferida aberta no peito dele, ela tem o tamanho exato desse filho que foi lá para fora. Tem a medida de uma prostituta, cabe certinho. Tem a medida de um usuário dependente químico, só pode ser preenchido com eles. Portanto, existem lugares que só podem ser preenchidos com aqueles que saíram dali. Segunda coisa, quando reconhecemos que Deus é o nosso Pai, nós andamos também como o nosso Pai. E como é que Deus anda? Em santidade. O que às vezes causa estranheza e não é para ser diferente, é que dentro da igreja nós encontramos uma série de pessoas que de fato parecem que são até mais santas que o próprio Cristo, mas que fora da irmandade ou que fora do ambiente se mostram totalmente diferentes. E nós que reconhecemos a nossa paternidade, sabemos qual é a nossa identidade, para usufruirmos dessa paternidade, precisamos viver uma vida de santidade. E ele disse, sabe o que? Sede santo, porque eu, sem santidade, não tenho como viver uma vida de filho. Sem santidade, só vamos viver vida parecida com a do nosso inimigo, que até estava lá, mas que não era de lá. A santidade é algo que deve nortear a nossa vida.
Ah, está todo mundo fazendo lá fora. Problema de todo mundo, eu e você somos diferentes. Nós temos um Pai. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós já fomos chamados exatamente para sermos diferentes. Agora, é bem certo, de que enquanto estivermos no mundo, o mundo precisa ver em nós o diferencial de Cristo Jesus. E é interessante, de que essa vida de santidade, é uma vida que vai mostrar as manchas na nossa roupa ou nas nossas vestes. E mesmo que nós não queiramos, dependendo do lugar que a gente está, nós vamos ser reconhecidos como filho de Deus. Porque a nossa conduta, ao chegarmos em determinados lugares, em determinados locais, as pessoas vão ter que ver, vão ter que entender algo diferente. O problema é de que às vezes nós não conseguimos exercer a nossa postura de filhos, porque o que nós estamos querendo na realidade é aparecer mais do que o pai. E aí, é por isso que quando o João diz assim, não importa que ele cresça e que eu diminua. Quer ver outra coisa, outro exemplo? Eu não sei aqui, porque eu não tenho muita experiência em Mauá, mas eu vou falar do meu lugar, Saracuruna, que agora também cresce, está muito grande. Mas, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, as pessoas olhavam para uma determinada pessoa e diziam assim, ó, ah, eu conheço, aquele ali é o filho da Marinete, porque a referência era Marinete. O filho começa a crescer e de repente, as coisas começam a se inverter. A Marinete deixa de ser a mãe dele, e ela passa a ser a referência, ele passa a ser a referência da mãe. Isso às vezes acontece, não é ruim. O problema é quando nós queremos crescer mais do que os nossos pais, e queremos aparecer mais do que o nosso pai, e aí achamos que somos nós quem fazemos alguma coisa, quando na realidade é ele que faz. O que nós precisamos para expressar essa santidade, é mostrar de fato uma vida de santidade. Como é que nós fazemos isso? Vivendo uma vida de amor, uma vida de comunhão, uma vida onde não existe partidarismo, uma vida onde a gente sabe que o nosso irmão é a nossa prioridade, para que quando o nosso irmão morrer, igual fez Caim com Abel, e Deus pergunta, o que tu fez, cara? Ele diz assim, ó, eu sou tutor do meu irmão, acaso eu tenho que tomar conta dele? Sim, eu e você temos que tomar conta dos nossos irmãos. Somos uma família, somos filhos do mesmo pai. Triste realidade, antes a família tinha 20 e poucos irmãos. Eu conheço uma família que tinha 27 filhos. Quando passava fome, todo mundo passava fome. Quando comia, todo mundo comia. Mas sabe de uma? É unidos, fechados, sabe? Hoje, nós fomos visitar um asilo aqui eu não sei, a Olaria, perto do posto de saúde. E aí chegamos lá, logo eu comecei a conversar com um senhor, seu Eduardo. E ele queria falar e eu falei assim, vamos sentar aqui no sol. Aí botei a cadeira para ele e ele sentou. Eu passei 40 minutos conversando com ele. Fiquei triste com o relato. Ele disse assim para mim, eu não era para eu estar aqui, mas meu filho se juntou com meu irmão mais novo e disseram assim, vamos lá em Mauá, que a gente vai apresentar uma casa que só tem idoso. Se o senhor gostar, o senhor fica na casa. Se o senhor não gostar, o senhor vem embora. E levaram ele para casa. Chegaram lá e começaram a apresentar. Aqui é a ala feminina, aqui é a cozinha, ali é o banheiro. Aqui é a ala masculina, aqui é o quarto dos homens. E ele entrou no quarto dos homens e começou a ver as camas, as dependências. E de repente, César, ele procurou, cadê meu filho? Cadê meu irmão? 2 anos ele está lá. Quando a gente não vive uma vida de santidade, a gente trata o outro com indiferença.
Quando a gente não vive uma vida de santidade, a gente pisa, a gente humilha, a gente massacra, a gente persegue o outro. Agora, quando nós buscamos uma vida de santidade, nós entendemos que nós temos que refletir a imagem de Deus, nós passamos a amar o outro, a considerar o outro, segundo Paulo diz, a dar honra maior ainda para o outro. E termino, concluo, com a terceira observação. Nós só vamos exercer de fato a nossa filiação se nós descobrirmos qual é. Desculpa. Nós só vamos exercer de fato a nossa filiação se nós descobrirmos de fato qual é o nosso propósito. Nós somos chamados com um propósito. Eu e você temos um propósito, uma missão aqui na Terra. E por mais que você não queira, se Deus te entregou algo na tua mão, por mais penoso ou por mais cansativo que seja, isso não te cansa, isso não te frustra, porque você sabe que está fazendo algo que Deus confiou à tua mão. O problema é que às vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus confiou à nossa mão, para fazer aquilo que Deus confiou para o outro. Vocês precisam ver eu cantando. O negócio é estreito, Fabrício. Eu estou querendo vir aí às terças. Se acontecer um milagre, eu vou fazer igual o Marquinhos, vou fazer até um solo. Mas o negócio é estreito. Mas eu sei que o meu propósito não é cantar. E que eu tenho muito mais facilidade em falar. Então, a maneira que eu descubro qual é o meu propósito, eu passo a exercer a minha filiação e a usufruir de uma paternidade. Eu não sei o que falta para você usufruir dessa paternidade. Eu não sei se você chega hoje e dizendo assim, olha, eu não consegui dar nada para o meu pai. Não consegui dar nenhum presente para ele. Ontem eu recebi um presente, Dia dos Pais, que assim, eu fiquei assim um pouco, eu não fiquei emocionado, mas eu fiquei assim, muito pensativo. Eu estava discipulando um senhor lá em Saracuruna, ele tem 75 anos, ele não tem filhos. Então eu discipulava ele, eu estava caminhando com ele, levando para a igreja, de maneira que eu venho para Mauá, ele ficou abandonado, largado para lá. Mas eu continuo cuidando, assistindo. E aí quando chegou, melhor na sexta-feira, eu chegando cansado do trabalho, eu estava muito cansado, muito quebrado. Aí ele chega com a bolsa e diz assim, eu queria te dar um presentinho para o Dia dos Pais. Aí eu falei assim, mas para mim? Aí disse, Aí me deu lá uma camiseta e um short. E eu botei hoje até essa roupa, para ele ver. Sai na rua, shortão, sabe que shortão mesmo? Eu sei que ele não vai ver. Se tivesse de comprar, eu não comprava nunca aquele short para mim. Mas eu botei, sabe por quê? Eu sabia que eu ia agradar ele. E aí quando eu chego hoje, eu saí do carro, falei, ei Beto, tô com a roupa, mas o short é negócio de internacional, é grandão. E aí só a camiseta deu. Aí ele viu, gostou e chamou a esposa lá. Ele botou, está com presente. Parecia ser insignificante para mim. Mas ele, quando viu aquilo, ele se encheu de orgulho. Talvez você está pensando em dar um presente achando que o pai vai achar insignificante. Mas vai encher o seu pai de orgulho. Vai encher o seu pai de alegria. Eu tenho 2 filhas e vocês já sabem. E às vezes não, todo dia, todos os dias,
as minhas 2 filhas e uma sobrinha. Estava em casa, eu chegava do trabalho, cansado, quebrado. Na época eu trabalhava na construção civil. E aí eu chegava moído em casa. E sabe o que eu tinha que fazer? Procurar minhas crianças escondidas. Atrás da cortina, embaixo da cama, atrás do sofá, o lugar era o mesmo. Mas eu me assustava quando eu encontrava elas. E elas também se assustavam quando elas me viam. Eu já vi o pé do fora. A Parmalat fez um comercial desse. Eu já vi o pé delas de fora. Mas eu não achava de primeiro, não ia acabar com a brincadeira, né? Aí eu entrava no banheiro, eu subia para trás do guarda-roupa, e vamos para cá, e vamos para lá. Eu buscava dentro do fogão. Depois que eu rodava a casa todinha, eu encontrava elas. Sabe de uma? É assim com Deus. Ele já sabe onde você está escondido. Ele quer, nessa noite, se revelar como teu Pai. A pergunta é: você quer ou você deseja que esse Deus seja teu Pai de fato? Você quer chamar esse Deus de Pai? Vamos cantar um louvor?